Bem, na aula de hoje, nós vamos estudar a parte realmente que vai fundamentar aí para a gente começar as nossas aulas práticas, certo? Então, de início, vamos fazer lá uma visita, né, na funerária. Vocês vão conhecer lá os departamentos, conhecer o laboratório, enfim, conhecer a parte de estrutura, né? Então, quando nós falamos em tanato-praxia, o aluno vai ter um entendimento do que é uma funerária, né? Esse entendimento da funerária ele tem que ser de um conjunto de setores, desde a parte administrativa, que é aquela parte onde fica o recepcionista, a parte de atendimento, a parte de plano de assistência familiar, que é mais comum o pessoal falar de plano funerário, e a parte também dos veículos, né? A parte da gestão, a parte operacional, que é a parte que me compete, no caso da empresa, né? Eu sou responsável pelo setor operacional da empresa. Setor operacional, como o próprio nome já diz, né? É aquela pessoa que está na frente ali do serviço funerário, é aquela pessoa que está desde a remoção de um corpo até mesmo no cuidado aí de toda a logística, né? De serviço de velório, de serviço de translado, de serviço de tanatopraxia, né? Que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, na aula de hoje, fiquem bem atentos, né? Para que vocês possam entender e compreender esse passo a passo que eu vou passar para vocês hoje, tá? Então, na tanatopraxia, que é essa técnica de somatoconservação humana, né? Na qual nós vamos introduzir fluidos, né? Na região circulatória do falecido, bem como também nas cavidades, né? Quando eu falo cavidade, vocês vão lembrar de região torácica, vão lembrar de região abdominal, vão lembrar de região pélvica e vão lembrar também de região craniana, né? Então, quando nós estivermos falando sobre a parte de cavidades, eu vou dar os detalhes de como é feita a parte de aspiração, né? Para que vocês tenham esse cuidado aí para quando nós estivermos na prática, certo? Então, vamos aí. Passo a passo da tanatopraxia. Passo a passo da tanatopraxia. Primeira coisa que nós temos que lembrar, que tem em mente, que vocês vão lembrar, é a parte da remoção do corpo, né? Então, tudo vai começar ali na questão do atendimento, certo? Na qual, muitas vezes, é o próprio familiar que liga, né, para a funerária, mas também tem a procura, né? O livre comércio. E é a questão que, quando acontece um óbito, né, quando não é um sócio, geralmente as pessoas procuram as funerárias, né, para poder fazer orçamento e tudo mais. Então, tem também essa questão da livre procura, né, como um sistema de comércio, como qualquer outro, né, quando você vai procurar lá uma causa, só que aí envolve o detalhe, né, que é envolvendo aí a morte de um ente querido, né, de uma pessoa da família e tudo. Então, muitas vezes a pessoa que está mais preparada para esse tipo de situação ainda não vai estar preparada da forma como deveria, né? Então aí nós temos esse questionamento aí na questão da remoção do corpo, a remoção do corpo, tá? Quando eu vou remover um corpo, eu vou ter que ter cuidado, certo? Eu vou ter que ter cuidados relacionados ali na hora da remoção. Primeiro detalhe, hoje, né, nós ainda estamos aí em meio à pandemia, é você verificar se o corpo é Covid ou não, certo? Então, verifica se o corpo é Covid, se não é Covid. Mesmo assim, deve tomar todas as precauções na hora de buscar qualquer corpo, porque ninguém sabe ali no histórico, ou ninguém sabe se a pessoa realizou um exame mais minucioso, ou se tinha realizado um exame prévio, né? Para saber se tinha Covid ou outra morbidade, outra doença que seja de natureza infecciosa. Então, a parte da biossegurança, nesse item 1 aí,
é o que vai ser primordial para que o agente funerário, o tanatopraxista, eles possam ter, né, um cuidado com a sua própria saúde e a saúde dos demais colaboradores da empresa, né? Então, assim, na hora da remoção, geralmente sempre vão duas pessoas, certo? O veículo, ele é um veículo obrigatoriamente, né, pelas normas da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ele deve ser, adaptado, correto? Então, deve facilitar depois a higienização. Hoje, é um veículo que é totalmente adaptado. A maioria, né, das funerárias adotam caminhonetes, né, e fazem essa adaptação, né? Aqui em Teresina não é realizado esse tipo de serviço, mas tem a empresa mais próxima que a gente tem é na cidade de Recife, né? Então nós temos aí carros fúnebres, né? Esse carro fúnebre que é o ideal para a gente remover o corpo. Esse corpo ele pode estar onde? Pode estar no hospital, pode estar em uma residência que precisa ainda ir para um SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito. Ele pode estar também no IML. Então tudo vai depender aí da causa da morte. E essa questão da causa da morte também vai nos interessar para nós sabermos, né, quais cuidados nós devemos tomar, tanto em relação a remover corretamente esse corpo com a biossegurança, quanto também na hora que nós formos preparar o corpo, correto? Na hora que nós formos preparar o corpo, certo? Então, assim, esses detalhes aí que eu estou passando agora para vocês, nesse item 1, remoção do corpo, eles existem nessas particularidades aí e vão fazer a diferença na hora também da preparação do corpo e na parte quando você já vai fazer esse cuidado aí, né, de remover o corpo para a funerária, né, nós temos que ter uma conversa franca, né, com os familiares. Que conversa vai ser essa? Saber o tempo de velório, saber o tempo que aquele corpo faleceu, ou seja, a declaração de óbito. Em primeiro lugar, antes de pegar no corpo, você já tem que dar uma olhada, saber qual foi a causa da morte, saber o horário da morte, o histórico em vida daquela pessoa, como foi que ele adoeceu, se, por exemplo, ele morreu, faleceu de causa natural, você tem que saber. Onde é que foi que ele adoeceu? Por exemplo, digamos que uma pessoa faleceu de câncer, né? Como nós tivemos um caso ontem de uma senhora que estava com 1 ano e 4 meses, né, que ela tinha um câncer no sangue, né, que é o mielomelanoma, né, que deu na região do sangue dela. Então, assim, por que é importante esses detalhes? Porque até na hora de você escolher o produto da tanatopraxia para poder fazer a correta somatoconservação, você vai ter que saber a causa da morte, porque tem muitas causas da morte que interferem em determinados tipos de produtos, né? Então, ao invés de ajudar, poderia era facilitar uma decomposição bem mais rápido, né? Então infelizmente, já aconteceu casos, né, em que nós temos que ter esse cuidado aí. Então, retomando aqui, gente, temos que ter esse cuidado aí, né? Temos que ter esse cuidado aí na hora de remover o corpo, certo? Então, primeiro, cuidado com a biossegurança, questão do EPI. Segundo, nós vamos ter que ter esse cuidado na hora de observar tanto o corpo como também a declaração de óbito. Vocês têm que atentar aos detalhes relacionados aí à causa da morte, certo? Esse detalhe aí que eu estou falando para vocês, né, da causa da morte, também ele vai ser essencial para nós sabermos qual é o produto que nós devemos utilizar
na hora do procedimento. E lembrando, né, no item 2, eu já coloquei a higienização. Quando o corpo já está lá no laboratório, a primeira etapa que a gente tem que fazer é uma higienização e uma desinfecção do corpo, né? Hoje são aplicadas, né? Existe uma bomba pressurizadora manual que está sendo obrigatória a gente utilizar na hora que a gente vai retirar esse corpo do carro, a gente já passa ali uma solução, né? Por cima ali ainda do saco, né? Ele vem envolvido num saco identificado. A gente derrama ali uma solução à base de hipoclorito ou solução alcoólica, né? Para poder já iniciar fazendo essa desinfecção, porque o corpo, por mais que ele tenha falecido na sua residência ou em um outro ambiente menos contaminado, considerado um hospital, um IML, um SBO, por exemplo, nós devemos proceder a essa questão da desinfecção para poder já iniciar esses detalhes da tanatopraxia. Porque a tanatopraxia, gente, na realidade, vai ser justamente isso. Vai ser uma desinfecção do corpo. Por quê? A decomposição nada mais é do que uma invasão, né? Uma proliferação de bactérias que promovem a decomposição humana. Né? Então, ali, quando o corpo entra na parte da hemólise, quando não tem mais, o sangue não está mais circulando no corpo, e as células começam a morrer, as bactérias elas vão começar a proliferar porque elas saem de local aonde elas estavam no tecido que tinha oxigênio, elas vão procurando outros locais, vão procurando outra forma de se alimentar e aí vai começando a digestão, né, biológica aí desses micro-organismos, né, que participam aí desse processo de decomposição. E aí acontece de dentro para fora. Então, dentro da nossa região do intestino, né, é o local onde vai iniciar aí esse processo aí de decomposição, que a gente ainda vai ter uma aula sobre isso, né? Que faz parte da biologia da decomposição humana. Então, na biologia da decomposição humana, vocês vão entender esses processos. Por que, por exemplo, passei, eita, que cheiro de carniça é esse? Então, o que é aquilo ali? Nada mais é, gente, do que os próprios gases gerados fruto da digestão de bactérias, né? Então, aqueles odores, né? Cheiro de enxofre, a base ali de gases, né, que saem ali do cadáver, eles são odores, né, que são produzidos através de digestão de bactérias. Então, tem essas particularidades que a gente vai ver aí na parte de biologia da decomposição. Então, fechou lá a tanatopraxia, né? O familiar autorizou, assinou, né? Autorizando ali aquela preparação de acordo com o tempo de velório, sabendo que existem situações em que o corpo vai ser sócio, vai ser privado, independentemente disso, obrigatoriamente sempre um familiar vai ter que autorizar, né, o procedimento, certo? Então, vai ter que ter esse consentimento aí da família perante esse procedimento, até mesmo para poder respaldar, né? Para poder respaldar e isentar a funerária de qualquer responsabilidade. Muitas vezes acontece aí do corpo, por exemplo, ter que ser exumado, ter que ser feito algum outro exame após a morte, devido a alguma investigação. E aí você tendo ali aquele documentozinho ali assinado, ó, autorizando, né? É o ideal. É o ideal para que não tenha problemas, né, jurídicos ali para a empresa, certo? Então, chegou na sala, no laboratório, na clínica, como quiserem chamar, laboratório de tanatopraxia, clínica de tanatopraxia ou sala de tanatopraxia, é o local mais conhecido aí também como tanatório, do qual nós vamos fazer todas essas outras etapas que eu vou falar agora para vocês, correto? Na parte de higienização, o que é que eu tenho que fazer? A higienização você vai usar ali um sabonete líquido, né? Hoje nós temos também na indústria funerária o famoso Clear, né? Que é um desinfetante top, que ele na realidade é uma espécie de sabão líquido, né? Que
nós colocamos sobre a superfície corporal do falecido e ao tempo a gente já também já vai fazer a técnica de incisão, né, que é o corte, para poder dissecar e chegar até na rede circulatória do falecido. Por quê? Nós precisamos, gente, retirar toda a matéria orgânica que que iria se decompor mais rápido, né? Como no caso do sangue e outras secreções, a gente precisa tirar ele do corpo para poder proceder e fazer essa desinfecção e a desidratação do corpo, né? Porque quanto mais água, mais líquido tiver no corpo, mais fácil dele se decompor. Porque as bactérias, elas, quanto mais água o corpo tiver, mais fácil delas e mais rápido acelera o processo aí de decomposição. Por isso que acontece no caso dos afogados. Por que o afogado ele apodrece e tem aquele odor mais fétido com pouco tempo? Às vezes passa 12 horas só em encontrado o corpo e ele já está em um estado de decomposição avançado. Porque a água em si ela vai acelerar o processo, né? Então, ela acelera o processo de decomposição. É como se o corpo passasse 12 horas ali dentro da água doce, né? Passasse ali 2 dias ali para ser encontrado, né? Então, nos casos de afogado, geralmente, dependendo da situação, é feito um outro tipo de preparação, né? Com caixão fechado, né? Dependendo, se for encontrado logo, dependendo das condições em que o corpo está presente, dá para poder preparar. Mas caso não seja encontrado a tempo, né? Quanto mais tempo ele passar ali dentro da água doce, mais rápido vai acelerar o processo de decomposição. Ok? Você está ouvindo, Luana? Oi, oi. Estão ouvindo, meninos? Então, vamos lá, continuando. Então, essa parte da higienização vai ser justamente um ponto principal que nós vamos ter que ter para poder desinfetar a superfície corporal, certo? Então, a higienização aí, nesse caso, vai começar de fora para dentro. E a decomposição começa de dentro para fora. Então, ao tempo, a gente vai combater essa decomposição. Na realidade, nós não vamos evitar a decomposição. Nós vamos só atrasar quanto à anafilaxia. Esse corpo, ele vai se decompor. Por mais que você passe ali 30 dias de velório, 10 dias, 15 dias o corpo velando, a quantidade de produto que você vai colocar é de acordo com esse tempo de velório, certo? Ah, professor, mas foi exumado um corpo, não sei, com 6 meses, 7 meses. Se ele foi colocado produto, ele é agora que ele está começando a se decompor, dependendo da quantidade de produto que foi injetado, certo? Mas, com certeza, né, assim como todos nós vamos voltar ali para o pó, certo? Então, assim, vai chegar no processo chamado esqueletização. Então, chegou no esqueleto, acabou ali a questão da decomposição. Então, passa por toda aquela fase gasosa, passa pela fase putrefativa, que exala ali os gases, passa pela fase de liquefação, que é quando vai desprender pele, músculos, né? E anexos e nervos, até chegar ao processo de esqueletização, que é o final ali da decomposição, né? Então, até chegar na esqueletização, para o corpo que foi feito um orfanato, vai demorar um tempo bem maior do que o corpo que não foi realizado esse procedimento, tá? Então, no passo a passo da tanatopraxia, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que proceder, né, à infusão do fluido arterial. Então, chego lá, faço a incisão, correto? Então, depois que eu faço a incisão, eu vou dissecar e chegar até a artéria e veia, separo a artéria, separo a veia. Na veia, eu vou colocar o instrumental chamado drenadora venosa, para poder escoar o sangue, ou seja, para drenar o sangue venoso, certo? E na artéria, eu tenho a cânula arterial, que é injetado juntamente ali com... Você tem a cânula arterial, tem a mangueira, né, que é conectada ali na bomba injetora. A bomba injetora, lembrando que ela tem o quê? Ela tem
uma pressão e uma velocidade, né? Tem uma válvula para liberar o líquido e tem uma válvula para pressão. Ligada à tomada, né? Ela funciona aí com base de pressão de água, né? Então, tem o jato, desde o jato mais fraco até o jato mais forte, né? A pressão varia de 0 a 25 quilos por força ao quadrado. Então, ali, se você for usar uma pressão de 25, você só usa ali no começo para desobstruir alguma artéria, tá? A pressão média que a gente deve usar é de 2,5 a 5 quilos por força. Não usem mais do que isso, porque o corpo pode entrar ar, ele pode ficar inchado, começar a inchar a boca, os olhos, e aí no velório não vai ficar legal. Então, você vai injetar ali lentamente, certo? A injeção deve ser de 30 a 40 minutos para ser o ideal. Lógico que na prática do dia a dia tem cortes que muitas vezes não precisa você fazer essa injeção tão lenta, porque é um corpo que já vai fixar bem, já vai ter uma fixação melhor, né? Que não vai ter nenhum problema. Então, tudo é uma questão de avaliação. Cada corpo que você vai pegar, que a gente vai se deparar, vai ser um estudo para vocês diferente, tá? Então, com o tempo, com a prática, lógico, vocês vão desenvolvendo e avaliando como deve ser a forma para preparar o corpo. Mas não tem uma receita assim pronta, né? A receita é: você vai ter que retirar a secreção do corpo. Retirou a secreção do corpo, aspirou bem o corpo, colocou o produto, teve a fixação, pronto, isso aí você fez o seu dever cumprido. O outro dever que você tem que fazer é observar o quê? Observar ali aquelas picadinhas de agulha, observar os orifícios, observar se tem ferida, se tem úlcera por pressão, se tem alguma lesão que pode vir a ocasionar algum problema no velório, sair algum líquido. Então, tudo isso você tem que observar os detalhes. Fez o tanato certinho, injetou o produto, aspirou, observe depois ali no final os detalhes. Os detalhes aí vão fazer toda e qualquer diferença. Às vezes faz um tanato perfeito e esquece ali um buraquinho na sutura. Aquele buraquinho ali acabou com o teu serviço todinho. Passou ali 2, 3 horas ali fazendo, né? Então tem que ter muita atenção, principalmente na hora de terminar tanato ali com a sutura, na hora de tamponar, na hora de vestir a roupa, para observar se não sujou a roupa, tudo. Então, tem que estar bem atento aos detalhes, tá? O item 4, gente, aspirar cavidades. Cavidades, vocês vão lembrar de região torácica, abdominal e pélvica. Então, para aspirar, vocês vão precisar daquela bomba aspiradora da aula passada. Quem assistiu a aula passada observou ali o funcionamento da bomba de aspiração. A bomba mais comum da Tanato é a bomba com pressão de água. Então, usa ali a força da água, ao mesmo tempo também para limpar as engrenagens, né? E utiliza um instrumento chamado vara trocadora. Essa vara trocadora, a gente faz uma incisão na região abdominal com bisturi, introduz essa vara que ela é levemente pontiaguda, certo? Que ela tem uns orifícios também que permitem a entrada da secreção interna que está no tórax, no abdômen, na pelve, região craniana também, para que esse conteúdo visceral de secreção ele seja extraído, ou seja, ele seja aspirado em toda a sua totalidade. Aspirou ali os órgãos e vísceras, né? Retirou toda a secreção interna, você vai proceder à injeção, que é o item 5 aí, ó. Você vai infundir o fluido cavitário. Esse fluido cavitário é colocado na região torácica e abdominal, certo? E pélvica. Você vai aguardar aí, dependendo do estado do corpo, um intervalo de 10 a 30 minutos para fixação e desidratação dos órgãos internos. Depois que você passa esse tempo, é como se estivesse cozinhando ali por dentro ali os órgãos e toda a secreção que ficou residual, você vai reaspirar o corpo. Então, você reaspira, tá? Faz uma reaspiração bem minuciosa, bem detalhada entre os órgãos e as vísceras, tá? Ó, item 6 aí, ó. Aguardar 10 a 30 minutos, reaspira o corpo.
e finalmente você vai proceder à sutura da incisão. Na hora de estruturar, né, que muita gente chama de costura, mas não é costura, viu, gente? Deixa a costura ali para a costureira mesmo. É sutura, tá? Então, suturar as incisões, os locais onde a gente fez os cortes, né, na região abdominal, na região femoral ou na região cervical, dependendo da artéria que você pegou ali, se for a carótida ou a femoral, para injetar o fluido arterial, você vai ter que fechar. Então, você vai usar um algodãozinho, muitas vezes usa um pó, né, que evita ali sair alguma secreção, principalmente o sangue residual, e querendo ou não, acaba ficando um pouquinho, mas o ideal é você ter um cuidado muito minucioso aí, significativo aí na questão da aspiração, tá? Por fim, suturou, você vai tamponar cavidades. Então, coloca ali um algodãozinho lá na incisão do abdômen, coloca um algodãozinho ali na região da cavidade nasal, no nariz, na região da cavidade oral também na boca, correto? Fecha a boca, ou com cola, ou sutura a boca, né? Faz ali uma suturazinha na boca, ou então cola, ou então faz os dois, dependendo do corpo, né, do falecido. Geralmente em idoso a gente faz os dois, né? Aquele que não tem mais os dentezinhos ali, a gente acaba suturando e colando ao mesmo tempo. Então tudo depende. Se tiver dente, muitas vezes só a cola resolve. Às vezes só na hora de massagear o corpo, né? Se você estiver massageando da forma correta e na hora da fixação, que o produto estiver fixando, muitas vezes a mandíbula traciona, já fecha e a boca acaba que fechando. Você tem que tomar cuidado para ela não fechar antes de você aspirar. E você também tem que aspirar nariz e boca antes de fechar essas suturas aí. Na hora da reaspiração, você reaspira tórax, abdômen, pelve, nariz e boca também, tá? Por último, faz esse tamponamento aí na mesa. Então, faz depois aí, verifica o corpo novamente, vira o corpo, observa se não tem fezes, se não tem alguma outra secreção, algum ferimento, né, no corpo. Se tiver, faz o curativo, faz ali um tamponamento daquela lesão, faz com que o corpo fique protegido ali de eventos adversos no velório, né? Sai algum sangramento, ou tem algum odor. Então, isola. Nós temos hoje gels, pomadas, né, da Tanato, que funcionam para evitar justamente esses odores, né? Então, ali, por exemplo, úlcera por pressão, a gente tem um gelzinho que a gente passa no ferimento, né? E evita ali que saia aquele odor, aquele mau cheiro ali, tá? Então, tem como tratar também esse corpo nesse caso. Verificou, tá tudo ok? O que é que tu vai fazer? Seca o corpo direitinho e aí tu vai vestir e vai ornamentar. A ornamentação que nós temos ou é artificial ou é natural, né? Com flores naturais, tá? Ou artificiais. Tá bom, gente? Então, essa daí, gente, hoje aí era a parte aí do passo a passo da Tanato, certo? Que vocês vão ver depois aí na prática, o corpo sendo preparado, vão participar efetivamente aí do procedimento, tá bom? Então, uma boa tarde aí para vocês. E essa aí era a nossa primeira aula, ok?